Vamos ver. Manda o link. Manda o link para sua mãe, que aí ela copia. Eu sei. Ah, agora tá mostrando, ó, 5 pessoas, tá vendo? Agora mostra. Mostrava não? Não. A graça e a paz. Boa noite a todos. Faltou 1 minuto aqui no meu relógio para a gente iniciar. E eu já posso perceber aqui a Luciana Moraes, por exemplo, Dona Marina, Diaconisa Marina. Boa noite a todos vocês. O Adário também entrando. Seja bem-vindo. Djalma. A paz do Senhor a todos. É, a família completa. Família completa. É isso aí, Luciana. Graças a Deus, né? É sempre bom servir a Deus com a nossa família, né? Deus teve misericórdia de mim, me concedendo essa graça. Eu louvo a Deus por isso. Isso não é mérito. Isso é a graça do Senhor. É a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bom, eu vou fazer essa oração inicial e vamos aproveitando aí também para cantar louvores e assim dar tempo aí do povo se achegar. Já deixa a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 21. Nós vamos dar continuidade à exposição, ao comentário desse capítulo aqui, desse trecho, tá bom? Então vamos orar, e logo após a oração, vamos entoar 2 cânticos. Oremos. Senhor, eu te dou graças por tua majestade, por tua soberania, por tua misericórdia, por teu amor, teu favor. Eu te dou graças pela salvação. Eu te dou graças, ó Deus, pela tua provisão no meu lar. Tu és bom, tu és bendito, tu és maravilhoso. Te dou graças porque tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Te dou graças também por poder estar com a minha família reunida neste momento, dentro do meu próprio lar, para prestar ao Senhor o culto que é devido, para juntos meditarmos na palavra de Deus, na tua palavra. Isso é graça do Senhor, é a tua misericórdia. Louvado seja o teu nome. Eu reconheço isso, Deus. Peço que abençoe a minha família, a minha casa. Também peço que o Senhor abençoe a família, a casa de todos que estão nos assistindo agora. Que, semelhantemente, o Senhor também possa ser misericordioso com cada família, concedendo também a graça de cada membro verdadeiramente servir ao Senhor, adorar o teu nome, glorificar a ti, como Senhor, como Salvador, como Deus soberano e todo-poderoso. Que assim seja, Deus, nesta noite. Que a tua graça seja derramada
que as virtudes do Espírito Santo possam estar presentes na vida de cada pessoa que nos assiste agora. Ajuda-nos na exposição do Evangelho de João. Ajuda-nos a entoar cânticos a Ti, de gratidão, de louvor, de glorificação ao Teu nome, Pai. Faça isso, Senhor. Faça isso porque o Senhor é bom. Faça isso porque o Senhor é um Deus compassivo, que nos trata com misericórdia. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, recebe nosso culto, nosso louvor, nossa adoração. Amém. Então vamos cantar. Quero convidar vocês para cantar conosco. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos a ti, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia! Graças a Deus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, né, para te dar o louvor que é devido, para render-te ações de graças. Louvado seja o nome do Senhor. Que você também possa estar reunido aí, onde você estiver agora. Vamos cantar mais um louvor ao Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és
me guardar. Teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Amém. Graças a Deus. Então, quero agradecer a você que está nos acompanhando. Já posso contemplar aqui mais alguns nomes. A Dona Carmosina, Vanderlene também, lá de Cristalina. Paz do Senhor, Vanderlene. Deus te abençoe, querida. O Carlinhos. Enfim, Rafael também, Bonates. Deus abençoe. Tá? Agora, vocês vão sair, né? Família aqui vai lá para a sala, vai assistir de lá, pela televisão. O escritóriozinho aqui é aconchegante, mas ele também não é grande, ele é pequeno. Bom, vou encostar aqui a porta, né? Até para o ambiente ficar mais agradável. Ok. Pronto. Ok. Bem, acho que já deu tempo para você abrir aí a sua Bíblia no Evangelho de João. Eu também estou aqui com a minha aberta, certo? Nós estamos dando continuidade
a exposição da primeira parte. Na semana passada, nós avançamos até o versículo 20. E agora vamos retomar a partir do verso 21 e tentar encerrar esse capítulo. Nós não podemos perder de vista que o nosso alvo ao estudar esta lição é compreender que Jesus é Deus e que o ministério terreno dele entre os homens, né, entre nós, prova a sua superioridade. Jesus é superior a toda e qualquer criatura. A intenção de João é justamente provar a divindade de Cristo. Cada evangelista, Mateus, Marcos, Lucas e João, teve um propósito ao escrever o seu evangelho, o seu livro, né? E o propósito de João é justamente comprovar, reunir informações, relatos de fatos, de episódios que comprovem que Jesus é Deus. E como Deus, ele merece ser reverenciado, adorado, e também por ser Deus, ele é superior a tudo e a todos. Então, temos que ter isso em mente. Vamos fazer a leitura do texto bíblico até o verso 30, e depois a gente vai procedendo, então, aos devidos comentários, aos devidos destaques. Me acompanha aí na sua Bíblia. De outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele, acaso, a intenção de suicidar-se? Veja que absurdo. Estavam pensando que Jesus ia se suicidar. Porque diz: para onde eu vou, não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo. É Jesus agora quem está falando no verso 23. Eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo. Eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, ou seja, os religiosos, né? Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Eles não compreendiam nada. Jesus estava falando com eles, eles não estavam compreendendo. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou. Veja que essa expressão eu sou, ela é emblemática na boca de Jesus. Por quê? Porque foi com essa mesma expressão que Deus se revelou a Moisés também, lá na sarça ardente. Você deve se lembrar desse episódio. Está lá em Êxodo capítulo 3. Depois você dá uma conferida. Então, a mesma expressão que Deus usou no Antigo Testamento para se revelar a si mesmo, a Moisés, Jesus aqui faz uso dela. Ou seja, há uma igualdade, há uma semelhança. Então, prosseguindo aqui no verso 29 agora. E aquele que me enviou está comigo. Jesus está falando do Pai. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita estas coisas, muitos creram nele, ou seja, muitos creram em Jesus. Bem, vamos começar focalizando o versículo 21.
né, que é o início desse trecho aí que nós acabamos de ler. O que Jesus disse no versículo 21 não foi claro o bastante para os seus ouvintes, apontados no versículo 22. Cada palavra de Jesus funcionou como uma espécie de enigma que precisaria ser decifrado, mas só poderia ser decifrado por meio da atuação sobrenatural do Espírito Santo. Isso porque a Bíblia revela que o homem natural é incapaz de discernir as coisas espirituais. E os opositores de Jesus, aqueles religiosos, eles não tinham comunhão com o Espírito Santo de Deus. A mente deles não era iluminada. Por isso, eles tinham tanta dificuldade de compreender as verdades que o Senhor Jesus revelava para eles. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo nesse momento, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Vamos lá. Acompanha comigo. E você vai comprovar o que eu estou dizendo a você. Olha o que a gente aprende com o apóstolo Paulo também. Paulo declarou assim para a igreja em Corinto. Verso 14 do capítulo 2. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então veja, é por isso que eu sempre digo que quando a gente quer evangelizar alguém, quando a gente deseja a conversão de alguém, nós temos que primeiramente orar pela vida dessa pessoa, para que Deus possa agir milagrosamente por intermédio do seu Espírito, para iluminar a mente da pessoa, para despertar, para aquecer o coração dela. Senão ela não vai conseguir compreender as verdades contidas no Evangelho. Não vai. O homem não consegue naturalmente se aproximar de Deus pela sua própria iniciativa. O homem tem que ter um despertamento, um toque do Espírito Santo de Deus. Paulo está reafirmando essa verdade com outras palavras. Ele está dizendo que o homem natural não aceita. Para ele, para sua mente tomada pelo pecado, mergulhada na impiedade, mergulhada na imoralidade, o homem natural não consegue aceitar. A Bíblia é mais um livro para o homem natural. Bom, mas voltando então lá para João, é a partir desse ponto, né, a partir do diálogo ou da controvérsia entre Jesus e os religiosos, que nós vamos perceber aqui duas afirmações que o Senhor Jesus Cristo faz a respeito da sua identidade e também da sua missão. Por exemplo, olha para os versículos 23 e 24. Vou ler novamente. E prosseguiu Jesus, né? Olha o que Jesus vai declarar. Vós sois cá de baixo, ou seja, são terrenos, né? Não tem natureza celestial, espiritual. Eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Veja como Jesus está declarando, está expondo a sua origem. Embora o Senhor Jesus tenha se encarnado, né, tenha nascido de mulher, mas até a sua concepção foi de uma forma sobrenatural. Maria, ainda virgem, sem estar desposada com José e por José, Maria se viu grávida. Foi obra do Espírito Santo. Então, Jesus está afirmando a sua origem divina, sobrenatural, né? E aí ele continua no verso 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou,
morrereis nos vossos pecados. Ou seja, o que Jesus está afirmando é que aquele que não crê que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, que Jesus é Deus, vai morrer mergulhado no pecado. Para essa pessoa, não vai haver mais oportunidade de salvação. Jesus está dizendo que o homem, ainda em vida, precisa crer que ele é o Senhor, que ele é Deus. Caso isso não aconteça, se se o homem, se a humanidade não reconhece Jesus como Messias, como Senhor, como divino, a humanidade não tem salvação. A humanidade está fadada a viver e permanecer eternamente em pecado, né? Enfim, o apóstolo Paulo, ele também fala algo nesse sentido, a respeito da sublimidade das coisas celestiais, fazendo uma distinção entre o céu e a terra. Por exemplo, quando ele escreve aos Colossenses, no capítulo 3, verso 1, 2, 3 e 4. Vamos abrir a palavra de Deus? Vamos lá, fomos a Coríntios, agora vamos a Colossenses. Capítulo 3, a partir do verso 1. Veja o que o apóstolo Paulo vai explicar aos Colossenses. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. O apóstolo Paulo, assim como Jesus, nesse diálogo lá com os religiosos, está fazendo uma contraposição entre céu e terra. E nós precisamos ficar vigilantes, porque muitas vezes o nosso coração fica preso aos aspectos terrenos e a gente se esquece de contemplar o nosso futuro, a glória que está preparada para cada um de nós, o estado glorioso, o estado sublime, né? Um corpo transformado, uma vida eterna na presença do Senhor Jesus Cristo, uma comunhão perfeita e íntima, até mesmo com os demais irmãos da fé. E às vezes a gente fica querendo as coisas passageiras, gastando toda a nossa energia, toda a nossa força, investindo muito nas coisas aqui da terra, e a gente esquece que, num determinado momento, tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar. Então precisamos pensar nas coisas lá do alto. Foi de lá que o Senhor Jesus veio e nós também iremos para lá. Bom, mas a partir do versículo 25, a gente percebe o Senhor Jesus Cristo reafirmando que ele faz a vontade do Pai. Então Jesus vai declarar a sua total obediência ao Pai. Jesus é o nosso modelo de obediência. E a pergunta que eu faço é a seguinte: você obedece ao Pai? Você obedece ao que está escrito na palavra de Deus? Ou você é um filho rebelde? Ou você é uma pessoa desobediente? Veja que quando Jesus declara essas coisas, a partir do versículo 25 até o verso 28, há um espanto. Há um espanto diante da declaração do Senhor. E essa reação dos religiosos os levou a fazer a Jesus uma pergunta direta. Eles perguntaram ao Senhor Jesus, né, no versículo 25, quem és tu? Em outras palavras, quem é você? Com que competência ou com que autoridade você vem nos dizer essas coisas? Como é que você pode declarar eu sou? Os judeus sabiam que essa expressão foi declarada pelo próprio Deus a Moisés.
E como é que Jesus agora faz uso dessa expressão? Só que Jesus responde com uma pergunta. Não é interessante? Eles fazem a pergunta, a indagação, e Jesus devolve a indagação. E Jesus pergunta o seguinte: o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Né? Ou seja, o que eu tenho revelado para vocês a meu próprio respeito? Será que vocês não compreendem? Na verdade, queridos, eles não tinham entendido que Jesus estava se apresentando a eles e à humanidade de uma forma geral como Deus, como um ser divino, e que veio ao mundo, estava no mundo, em obediência ao Pai, para dar cumprimento ao plano da salvação. O Pai planejou a salvação da humanidade na eternidade ainda. E foi lá na eternidade que o Senhor Jesus se submeteu à vontade do Pai, ao plano do Pai. E agora restava a ele o quê? Cumprir esse plano, né? Restava a Jesus chegar até a cruz. A cruz foi a expressão máxima da obediência do Filho ao Pai. Quando Jesus chega à cruz e o diabo tentou por várias vezes impedir que Jesus pudesse chegar à cruz, mas foi exatamente ali que Jesus consumou o plano da salvação, né? Aquilo que lhe cabia. Você deve se lembrar, por exemplo, que na história, Faraó tentou matar as crianças do sexo masculino, né? Impedindo que os hebreus se multiplicassem. Depois foi a vez de Herodes, o Grande, tentando matar também as crianças de 2 anos para baixo, porque ele ouviu dizer que o Cristo havia nascido. Enfim, durante toda a história, o povo hebreu ou o povo judeu sofreu ameaças, perseguições. Por exemplo, na história mais recente, nós temos o Holocausto, né? Hitler, que mandou dizimar aí cerca de 6 milhões de judeus, e por aí vai, né? Ainda hoje, os cristãos sofrem perseguição. Mas o fato é que Jesus, então, estava dando um exemplo e declarando a sua obediência ao Pai. E, em função da obediência do Filho ao Pai, veja o que acontece e o que aconteceu no versículo 30. Versículo 30 diz assim: ditas estas coisas, muitos creram nele. Queridos, o evangelho é assim. Apesar de haver ainda uma grande objeção, uma grande oposição, apesar de muitos não crerem no evangelho e até insultarem a igreja, ironizarem os cristãos, perseguirem, maltratarem, o fato é que o evangelho tem poder para transformar a vida das pessoas. Foi assim na época de Jesus, tem sido assim na nossa época e vai ser assim até o dia em que o nosso Senhor voltar. No versículo 30, embora aqueles religiosos não tivessem crido no Senhor, mas outras pessoas creram no testemunho do Cristo e se converteram. O evangelho tem esse poder. No versículo 30 está escrito aí que houve salvação, né? Agora, a partir do versículo 31, a gente entra numa nova sessão, né? Numa outra sessão. E eu quero ler, então, o texto até o verso 59. Quero que você me acompanhe aí na sua Bíblia. Leia comigo o texto. Verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos
de alguém: como dizes tu, sereis livres? Replicou Jesus, ou melhor, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Veja que Jesus revela, então, a causa ou o motivo da intencionalidade dos religiosos matarem Jesus. A palavra de Jesus, as Escrituras, a palavra de Deus não habitava no coração daquelas pessoas. Por isso, eles se colocavam como oposição ao Cristo. Verso 38. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Veja que Jesus agora está questionando essa incoerência na vida deles. Se diziam descendentes de Abraão, mas não agiam como Abraão. Abraão teve comunhão com Deus. Abraão, ele deu uma demonstração clara de obediência a Deus. Ele se submeteu à vontade de Deus, coisa que aqueles religiosos não estavam fazendo, mas se achavam no direito de invocar a sua filiação ou o seu parentesco, a sua descendência, né, de Abraão. Verso 40. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Olha a incompatibilidade para quem se dizia filho de Abraão. Nós podemos aplicar essa passagem a nós mesmos. Nós que dizemos que somos crentes. Como é que nós temos vivido? Nós temos vivido coerentemente com aquilo que nós declaramos acreditar? Nós declaramos que acreditamos na palavra de Deus. Nós declaramos que somos filhos de Deus. Mas será que nós vivemos como verdadeiros filhos? Ou será que vivemos como bastardos, como rebeldes? Quem é filho, obedece, se submete. Quem tem comunhão com Deus, conhece a palavra de Deus, assimila os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Verso 41. Vós fazeis as obras de vosso Pai. Olha a revelação que Jesus vai fazer. Olha que palavras duras que Jesus usa diante daqueles religiosos. Vós fazeis as obras de vosso Pai, disseram-lhe eles. Nós não somos bastardos. Eles ficaram ofendidos. Temos um Pai que é Deus, replicou-lhe Jesus. Se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Veja, quem é incapaz de ouvir a palavra de Deus é incapaz de andar de acordo com essa palavra. É incompatível. Todo aquele que não anda de acordo com a palavra de Deus é porque não tem a palavra de Deus habitando dentro de si. Essa é uma verdade inegável, irrefutável. Jesus a todo momento está reafirmando isso. Os apóstolos falaram a mesma coisa. Verso 44. Olha a revelação agora. Olha que coisa chocante. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, queridos, todos aqueles que querem ter uma vida dúbia, uma vida de mentira, viver na incredulidade, viver nas trevas,
lamentavelmente, é associado a uma descendência, é associado a uma inspiração, a uma influência maligna. É o que está na Bíblia. Veja que Jesus não tem meias palavras para definir esse tipo de gente. É um discurso duro, é um discurso impactante, mas foi o discurso que Jesus fez. Jesus revelou que eles tinham associação com o diabo. Eles eram homicidas, eles queriam matar Jesus, e eles não se firmavam na verdade. No Evangelho de João, a verdade é uma palavra usada para designar a própria palavra de Deus e ou o próprio Cristo. O Cristo é a verdade. O que ele fala, o que ele faz é verdadeiro, é fundamentado na verdade das Escrituras, na verdade ou na verdadeira vontade do Pai. Jesus veio verdadeiramente revelar Deus, o Pai, para nós. Jesus veio verdadeiramente se revelar a nós como Messias e como Salvador. Então, no Evangelho de João, a verdade tem essa conotação. Versículo 45. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Tentaram desqualificar Jesus. Replicou Jesus: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honra meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Olha que promessa. Olha que promessa maravilhosa. Eu vou repetir. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Ou seja, morre fisicamente, mas ressuscita e vive eternamente. Uma nova vida, um novo corpo. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Eles não estavam acreditando na capacidade da ressurreição, na possibilidade real da ressurreição. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Veja que Jesus está a todo momento se associando ao Pai, revelando àqueles homens, àqueles religiosos, aquelas autoridades do judaísmo, o seu relacionamento sincero, verdadeiro com o Pai. E, ao mesmo tempo, confrontando que eles, os religiosos, não tinham nenhum relacionamento com o Pai. Eles até queriam ser, digamos assim, eles queriam ser reconhecidos como quem tivesse, na verdade, relacionamento com Deus. Mas Jesus está dizendo, olha, vocês não têm nenhum tipo de relacionamento com o Pai. Eu conheço o Pai, vocês não conhecem. Em nosso meio, há pessoas assim. Pessoas que querem ser reconhecidas como pessoas muito espirituais. Pessoas que querem se passar por alguém muito íntimo de Deus.
Mas Jesus conhece os corações. Jesus sabe quem de fato tem e não tem comunhão com ele e com o Pai também. Prosseguindo aqui na leitura do texto, versículo 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Eles não tinham compreendido como é que Jesus, tendo nascido de uma forma natural, depois de Abraão, pode ter conhecido Abraão, pode ter visto Abraão. Eles tinham um entendimento limitado. Eles olhavam com os olhos carnais. Eles faziam a contagem cronológica. Mas Jesus estava se referindo à sua eternidade e à sua capacidade de poder criar tudo e todos. Então Jesus, ele viu Abraão ser criado. Ele, de certa forma, interagiu com Abraão. Só que aquilo para os judeus era algo inconcebível. Verso 58. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Novamente, Jesus usando aquela expressão enigmática, né? Eu sou. E isso era inconcebível na mente do judeu. E, finalmente, o verso 59. Então, pegaram em pedras para atirarem nele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Bom, como eu dizia, essa é uma sessão muito interessante porque revela contrastes que envolvem os verdadeiros e os falsos servos de Deus. É muito bom a gente notar essas características para a gente poder fazer uma averiguação a respeito daqueles que nos circundam. No versículo 31, voltando lá um pouquinho, Jesus fala sobre permanecer firme à sua palavra. Isso significa ter a vida ajustada, orientada ou harmonizada com e pela palavra de Cristo. Quem é de Deus, permanece na palavra de Deus. Quem conhece Jesus, ouve a sua voz. Vamos aqui mesmo no Evangelho de João, rapidamente, abrir agora lá no capítulo 14. João 14, versículo 15. Jesus mesmo disse, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Mas olha o verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Versículo 21 agora. Vá comigo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Verso 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Ou melhor, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, a todo instante, nós estamos vendo que o crer em Deus, ou crer em Cristo, o aceitar a Cristo, ser filho de Deus, estar associado ao Pai, está intimamente relacionado com a obediência à palavra. Não há quem seja crente e viva em desobediência à palavra, em desacordo constante com a palavra de Deus. Nesse aspecto, é que são distinguidos os filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. Né? A partir do versículo 32 até o versículo 36, então, nós notamos que Jesus desvia o olhar daqueles que creram no versículo 31 e se volta para os descrentes, para os incrédulos que ali estavam. Jesus passa de um discipulado para um evangelismo, ou associa aí as duas coisas. O fato é que em João, como eu já disse e reforço aqui, a palavra verdade, que vai surgir no versículo 32, está associada à pessoa de Jesus.
Nesse sentido, Jesus está apontando para a sua própria palavra e também para a sua própria pessoa. A palavra de Deus é a verdade, Jesus é a verdade. Na seção que começa a partir do versículo 37 e vai até ao versículo 47, nós podemos observar uma tensão que é gerada pelas afirmações do Senhor Jesus Cristo em relação aos religiosos. Jesus estabelece aqui uma distinção entre os filhos de Abraão e os filhos do diabo, os filhos do maligno. Jesus concorda realmente com o fato de que os judeus eram, sim, descendentes étnicos de Abraão, como está aqui no versículo 37. Bem sei que sois descendência de Abraão. Então, Jesus concorda com essa realidade. Mas, contudo, Jesus ensina também que o relacionamento ético e não étnico é diferente. Moral e espiritual é mais importante do que o próprio relacionamento consanguíneo, o próprio relacionamento natural. Os religiosos se sentiram ofendidos por causa dessa palavra de Jesus. Olha o versículo 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Aí eles replicam. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos. Temos um pai que é Jesus. Muitas vezes, algumas pessoas se sentem ofendidas pelo fato de você declarar a verdade para elas. Quando você diz que a pessoa não é filho de Deus, que a pessoa vive em pecado, que a pessoa, por exemplo, precisa se arrepender e se converter, tem muita gente que se sente ofendida. Essa verdade, muitas vezes, ofende as pessoas, né? E outras tantas verdades existentes na palavra de Deus acabam também ofendendo as pessoas. Mas veja que Jesus em nenhum momento negociou a verdade. Jesus em nenhum momento omitiu a verdade simplesmente para poupar as pessoas, simplesmente para massagear o ego das pessoas. É claro que a gente tem que falar a verdade em amor, mas a gente não pode omitir a verdade. A gente tem que ter um compromisso, em primeiro lugar, com o Pai. Em primeiro lugar, com as Sagradas Escrituras. Eu vejo a igreja, às vezes, negociando a verdade para ficar bem com o homem, para ficar bem com a sociedade, para ficar bem com algumas autoridades. A igreja não pode negociar as verdades das Sagradas Escrituras. Ainda que as autoridades religiosas, ainda que as autoridades governamentais promulguem leis, façam determinadas cerimônias, concebam, admitam certas práticas que contrariem as Escrituras, ainda que isso aconteça no nosso meio, querido, a igreja não deve ceder. Eu vejo, por exemplo, muitos costumes e muitos conchavos sociais, religiosos, né, que os nossos governantes até aprovam. Muitas famílias aprovam, muitos pais, muitos filhos, muitos homens, muitas mulheres aprovam, mas é totalmente descabido, totalmente contrário às Escrituras. No versículo 41, os religiosos se sentiram ofendidos com aquela revelação de Jesus. Mas, se eles fossem filhos legítimos, eles admitiriam os ensinamentos de Jesus. Quem é a igreja, quem é filho de Deus, quem é regenerado, conhece a voz do seu Senhor, obedece, se submete à voz do seu Pai. Né? Aqueles homens não se submeteram porque não tinham comunhão com o Senhor. Fato é que Jesus chamou aquelas pessoas de filhos do diabo, pois aqueles religiosos realizavam obras malignas,
obras das trevas. Ou seja, elas desejavam matar Jesus, lá no versículo 44. O ímpio, querido, é incapaz de ouvir o que Deus diz. Por quê? Simples. Porque ele não faz parte da família da fé. Ele não se arrependeu. Ele ainda não foi regenerado. Os judeus retrucaram e até chamaram Jesus de samaritano e de endemoniado, tentando desqualificar o Senhor. Os judeus tinham uma rixa com os samaritanos, muito antiga. E chamar alguém de samaritano era desqualificá-lo, era um insulto. E eles, então, na linguagem deles, de acordo com os costumes da época, tentaram ofender Jesus, chamando-o de samaritano e de endemoniado, lá no versículo 48, você pode conferir aí na sua Bíblia. Eles responderam, porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Bom, qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse no versículo 49, olha, eu honro o meu Pai. Queridos, falar a verdade provocou uma grande oposição entre Jesus e aqueles judeus. E ainda hoje causa oposição no meio da igreja. Falar a verdade, querer o estabelecimento da verdade, não viver uma vida de mentira, um relacionamento de mentira, não viver um cristianismo de fachada, superficial, ainda divide muita gente dentro da própria igreja. Temos que ter cuidado com isso. Temos que estar atentos para ver quem realmente quer seguir a verdade, quer andar na luz e quem não quer. A obediência à palavra está associada à salvação, querido. Não há como você dizer que é salvo e viver em desobediência à palavra. Não se sentir, digamos assim, intrigado, não se sentir incomodado com a mentira. A igreja precisa reagir a isso. A igreja precisa estabelecer a verdade da palavra de Deus no seu meio, e sempre que possível no meio da sociedade. A igreja é baluarte da verdade, é coluna do Deus vivo. Jesus, então, ele reafirmou a sua relação com o Pai nos versos 54, 55 e 56. Novamente, questionaram Jesus. Como é que Jesus poderia ter se encontrado com Abraão? Eu já expliquei aqui. Eles estavam analisando a questão puramente pelo ângulo cronológico, lá no versículo 57. Olha aí para a sua Bíblia. Dá uma lida aí nesse verso, por favor. Então Jesus, mais uma vez, reafirmou a sua pré-existência, a sua eternidade e a sua divindade no versículo 40, ou melhor, no versículo 58. Jesus respondeu para eles: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Mais uma vez, tomando aquela fala, de Deus, lá em Gênesis, ou melhor, em Êxodo, capítulo 3, quando o Senhor se revelou a Moisés. Então, comprovando aqui a sua divindade. Só que aí vem o versículo 59, querido. E aí a confusão se arma. Verso 59, para encerrar, aqueles judeus pegaram em pedras para atirarem nele, em Jesus, Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Queridos, para concluir, então, a exposição desse trecho, o que nós podemos aprender? Nós aprendemos que o ministério terreno de Jesus, na verdade, revelou em diversas situações, em diversos momentos, em diversos diálogos, a sua soberania,
a sua supremacia, a sua superioridade, seja pelo seu poder, seja pelo seu ensino. Nós, eu e você, precisamos reconhecer que Cristo é divino, a sua origem é celestial, ele é preexistente, ele é eterno, ele é Senhor de todo o universo. Logo, se nós o reconhecemos dessa maneira, como Senhor, como divino, nós devemos então, queridos, nos dobrar diante dele. O nosso comportamento diante do Senhor Jesus Cristo deve ser um comportamento de reverência, né? Deve ser um comportamento que expressa obediência a ele e à sua palavra. Bem, eu espero que vocês, queridos, tenham aí assimilado esses ensinamentos e que você, de fato, então, se submeta à palavra de Deus. Ok? Vamos ficar por aqui, vamos ter mais uma palavra de oração e na próxima semana, se Deus quiser, a gente retoma o estudo, a exposição, a partir do capítulo 9. Mas, antes da próxima semana, do próximo estudo bíblico, tem ainda o domingo, né? Temos pregação, temos culto, temos louvor no domingo. Pela manhã, a partir de 9 horas, e à noite também, a partir das 19. Eu estarei pregando, se Deus assim, né, permitir, à noite, às 19 horas. E eu conto com a sua audiência, tá bom? Vamos orar nesse momento. Pai querido e amado, louvado seja o teu nome. Muito obrigado pela oportunidade de poder expor o teu evangelho, poder expor a tua palavra, que o teu Espírito possa fazer com que ela frutifique em cada coração, a começar pelo meu, para que possamos viver a verdade, para que possamos ter uma vida de obediência à tua palavra, para que possamos nos submeter às sagradas escrituras e assim, ó Deus, vivermos em comunhão contigo. Recebe o nosso culto, nosso louvor, nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, querido. Que Deus te abençoe. Grande abraço. A paz do Senhor para você.